Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Fiuza e estou aqui mais uma vez para continuarmos agora o assunto da estranha matemática do céu, no livro Primeiro o Reino, agora capítulo 18. E hoje nós vamos para a estranha matemática do céu, parte 2. Hoje eu não tô no carro de guerra porque deu um probleminha na chave e não conseguimos abrir o carro hoje. Mas logo ele estará de volta em nome de Jesus. Ore por nós, pelo nosso carro amado, maravilhoso. Então vamos lá. Ontem nós conversamos um pouquinho mais a respeito de que as nossas ofertas devem envolver sacrifício, né? Elas devem nos custar alguma coisa, devem ser algo importante para nós, o nosso melhor que nós damos a Deus, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de porcentagem. Então, todos nós sabemos que, com relação aos dízimos, por exemplo, Deus já estabeleceu uma porcentagem a ser devolvida a Ele, né? 10%. Isso não tem como mudar. Não podemos dar nem menos nem mais. Já com relação às ofertas, falando de dinheiro, né? Com relação às ofertas, Deus não estipulou uma porcentagem, mas diz na Bíblia que a oferta deve ser proporcional àquilo que nós recebemos. Então, como eu mencionei ontem, eu não posso ganhar 50 mil e dar R$ 2 de oferta, né? Isso seria um absurdo, não é proporcional. E não é dessa maneira que Deus quer, né? Ele deseja que nós reconheçamos as bênçãos que Ele nos dá e que nós devolvamos a Ele uma gratidão à altura daquelas bênçãos. Já vimos também que nós não fazemos isso porque Deus precisa do dinheiro. Nós fazemos isso, ou seja, Deus pede isso da gente para moldar o nosso caráter, para trabalhar em nós o desapego, né, para tirar de nós o egoísmo e para nos convidar a depender somente dele e não do dinheiro, certo? Eu quero ler uma passagem aqui que está escrita no livro que eu achei muito emocionante, muito linda. Olha só. Cristo deliberou em concílio com o Pai nada poupar, por custoso que fosse, não reter coisa alguma, por mais elevado que fosse seu valor, para livrar o pobre pecador. Ele daria o céu inteiro e essa obra de salvação, de restaurar a imagem moral de Deus no homem. Então aqui nós vemos, né, que Jesus decidiu, em comum acordo com o Pai, que ele não pouparia nada, que ele não deixaria de dar nada, que ele não deixaria de fazer nada, que ele faria tudo quanto fosse possível. E para ele nada é impossível, né? Então é muita coisa. Ele não pouparia nada para nos salvar, para restaurar a nossa imagem, a semelhança de Deus. E como nós vimos ontem também, o referencial para as nossas ofertas deve ser o sacrifício de Cristo. Sendo que ele deu tudo, nós devemos dar tudo também. Porque a motivação para as nossas ofertas deve ser o fato de que ele nos amou primeiro. E esse amor que deve nos mover à gratidão, à fidelidade. E uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que eu achei muito interessante que o autor do livro fala. Jesus menciona na passagem da viúva que ela deu muito mais do que todos os outros ofertantes, certo? E nós vimos que isso para nós não é lógico, né? Se for em termos de quantidade, isso não se aplica, porque todos deram, né, como Jesus mesmo falou, deram grandes quantias. E ela deu apenas 2 moedinhas, que não tinham quase valor nenhum.
Porém, se nós formos analisar pelo ângulo da porcentagem, todos aqueles que deram muito dinheiro estavam dando, na verdade, uma pequena porcentagem de tudo que possuíam, porque eles estavam dando o que sobrava, nas palavras de Jesus. Já a viúva não. Ela estava dando o quê? Tudo quanto possuía. E tudo significa 100%. Então, em termos de porcentagem, ela estava dando muito, mas muito mais do que todos os outros. E eu fiquei muito feliz de perceber isso, porque eu tava numa perspectiva assim, sim, ela deu tudo e ela deu muito mais. Mas com relação à intenção do coração, com relação à motivação dela, com relação ao caráter, à honestidade dela, né? A realmente a entrega dela a Deus, a entrega da vida dela a Deus. Mas eu não achava que isso podia ser mensurado no dinheiro que ela deu. Mas pode, se nós analisarmos pelo ângulo da porcentagem, pode. E é isso que eu te convido a fazer hoje. A analisar qual é a porcentagem de ofertas que você tem separado para Deus. Com relação ao seu dinheiro, as ofertas têm sido proporcionais a todas as bênçãos que Deus te dá. Com relação ao seu tempo, o tempo que você tira para Deus tem sido proporcional à quantidade de horas que você tem no seu dia. Os cuidados que você tem com os filhos de Deus, com seus irmãos, têm sido proporcionais aos cuidados que Deus tem com você? É algo pra gente parar, pensar, refletir e talvez, né, se você se sentir confortável, anotar, fazer um propósito com Deus do quanto você quer dar daqui pra frente. Hoje pode ser um bom dia para isso, para fazer uma aliança com Deus, para fazer um propósito de ofertar proporcionalmente a tudo aquilo que Deus te dá. E para fechar esse vídeo, tem uma história aqui no livro que eu achei muito interessante também. O pai estava separando ofertas, né? Ele sempre separava as ofertas que daria na igreja junto com os filhos, para ensiná-los, né, a respeito da entrega, a respeito do como é bom ofertar. E em certa ocasião ele separou, né, o dízimo e as ofertas e deu uma grande quantidade. E ele deixou as crianças contarem. E elas chegaram à conclusão de que aquilo era uma pequena fortuna. E disseram assim: pai, você tem certeza que você vai dar tudo isso de dízimo e oferta? E aí o pai falou assim: pois é, né, filhos? Na verdade eu tô triste de poder só dar isso. Eu queria poder dar muito mais a Deus. Porque se eu pudesse dar muito mais, significaria que Deus teria me dado mais ainda. O que isso quer dizer? É que isso entra muito na proporção, né? Porque se nós damos uma grande quantidade de oferta, se é proporcional, é porque Deus nos deu uma grande quantidade de bênçãos, né? E quanto mais ofertas nós damos, é porque Deus nos deu primeiro muitas bênçãos, né? Se nós damos pouco, é porque Deus nos deu pouco, que era o necessário para aquele momento, né? Tudo tem um propósito. E se nós honramos a Deus naquele pouco, Deus nos colocará sobre o muito, mas nós precisamos ser fiéis. Então vamos lá, eu te convido hoje a fazer um propósito com Deus, a reavaliar como você tem dado as suas ofertas, qual a porcentagem que você tem disposto para Deus em tudo na sua vida. Avalie isso, porque eu tenho certeza que de Deus você quer o melhor que Ele tem para você, não quer? Eu quero. Então nós precisamos dar para Ele também o melhor que nós temos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te convido a curtir o vídeo, a repassar para pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra.
compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!